O PSB deve apresentar nos próximos dias uma proposta paralela de reforma da Previdência, como adiantou em entrevista exclusiva à agência Rádio Web o presidente do partido, Carlos Siqueira. Segundo ele, o partido é contrário à proposta defendida pelo governo Michel Temer. A reforma da Previdência é uma proposta que, de fato, propõe o desmonte da Previdência Social Pública no Brasil. E espero que o Congresso Nacional não aprove como está. O Partido Socialista Brasileiro, através da sua bancada na Câmara, já deu evidentes demonstrações de que não aprovará essa proposta tal como ela foi encaminhada ao Congresso, pelo nosso papel, tentar proteger, como deve ser, as pessoas mais vulneráveis da sociedade brasileira. Nós não colocaremos a digital do Partido Socialista neste desastre social que se quer criar no Brasil. Na visão de Siqueira, Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, erram ao tentar impor ao Congresso Nacional uma reforma da Previdência dura e que retira muitos direitos. O governo está numa estratégia, a meu ver, também completamente suicida, porque o que diz o Meirelles é que não aceita mudança essencial nessa proposta. Ou seja, ele acha que o Congresso é um carimbador de proposta do Ministério da Fazenda. Eu considero até um certo desrespeito ao Congresso Nacional, especialmente à Câmara dos Deputados, que diga, ou é essa proposta ou não é nenhuma proposta. Se o Congresso Nacional existe para discutir com a sociedade, avaliar e fazer e tem o direito e o dever, inclusive, de fazer as mudanças que julgar necessárias, não deve ser o ministro que vai dizer que vai impor ao Congresso Nacional a sua proposta tal como ela se encontra, ou apenas só aceita mudanças pontuais. O ministro, nem o presidente da República pode dizer isso. O presidente do PSB chamou atenção ainda para uma perda de legitimidade do Congresso Nacional perante a sociedade. No entanto, para Carlos Siqueira, Câmara e Senado não devem dar as costas aos cidadãos e aprovar uma reforma tão dura, de forma rápida, como quer a gestão Temer. Eu acho que aprovar esse projeto tal como ele se encontra, eu acho que agrava a crise de legitimidade pela qual passa também o Congresso Nacional. Eu tenho a esperança e acho que a Câmara, o Congresso, tem muitos defeitos. Mas uma coisa é que dificilmente a Câmara, são raras vezes em que a Câmara, que eu conheço da história do Congresso, ficou de costas para a população completamente. Eu acredito que nesse caso também não ficará. Espero. A proposta do PSB está em processo de finalização e deve ser apresentada pela bancada do Congresso em formato de proposta de emenda à Constituição. A ideia é fazer uma previdência com o misto do atual modelo, em que todos contribuem para um fundo comum, e também ter um fundo de capitalização próprio de cada beneficiário. O presidente do partido não quis dar muitos detalhes da proposta, mas garantiu que ela preservará direitos essenciais. É uma proposta que leva em consideração todos esses aspectos, né? Não vamos aqui ajudar a desvalorizar o sistema público de previdência social e criando uma previdência privada. A reforma que nós vamos propor é uma reforma que tem como base o mesmo espírito e os requisitos que estão por trás do que a Constituição de 88 diz, que é o espírito que leva em consideração que ela deve ser distributiva de renda, solidária, ou seja, quem tem mais precisa pagar mais para que a Previdência tenha sustentabilidade e pague a quem ganha menos ou quem não contribuiu, inclusive, como é o caso dos trabalhadores rurais, e inclusiva. E vamos fazer reconhecendo a necessidade da reforma, mas uma reforma que não diminui direitos, que a gente vai buscar fonte de recursos nos setores que podem, contribuir para o financiamento do sistema de seguridade social. A expectativa é que a proposta seja apresentada ao Congresso ainda neste mês. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.